Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo um pouco do vestiário colorado depois da partida contra o Corinthians. Vídeo esse que é para Zapay, o aplicativo para te ajudar a pagar IPVA, licenciamento, multa, qualquer restrição do teu carro, moto, ônibus ou caminhão junto ao Detran 12 vezes no cartão de crédito. Na descrição do primeiro comentário tu tem o link e um código promocional, JBFilho20, que te dá 20% de desconto nesse pagamento. Quer conhecer? Só baixar na descrição ou no primeiro comentário. Começo com a dupla Emiliano e Ramon Dias. Ramon e Emiliano Dias na coletiva. Eu vou embaralhar aqui porque às vezes fala um, fala outro, você vai entender. Eles acham que fizeram um 3-5-2 porque os laterais do Corinthians estavam indo para o ataque, o Inter estava tendo dificuldade e disse, bom, eu vou equiparar então, vou meter 3 zagueiros, vou me proteger e vou apontar os alas por lá. Acha que com isso puderam pressionar o Corinthians no segundo tempo, embora sem chances conclusivas, extremamente relevantes, mas eles melhoraram e terão que trabalhar agora para ter mais definições de jogadas. Um erro foi admitido. O Emiliano Dias, o Martins é outro. O Emiliano Dias falou abertamente que tirar o Alan Patrick desta partida foi um erro e que eles comentaram isso no vestiário. Não ficou claro se eles comentaram com o próprio Alan Patrick, mas essa altura do campeonato o Alan Patrick já está sabendo porque vai repercutir em todos os lugares. Eles tiraram e disseram, olha, ele não tinha que sair, foi um erro. É normal, porque eles estão apenas há uma semana aqui, ele mesmo admitiu, cara, a gente não conhece todo mundo, mas no jogo passado, questões físicas era para ter saído ele. Hoje, eles precisavam de mais gente na área, precisavam de mais um jogador na área, e ali tiraram o Alan Patrick, não foi uma boa decisão. E sim, esse é um pedido que a todo momento foi feito na entrevista. O Inter precisa chegar com mais gente na área e terão que trabalhar para ter mais pessoas perto da grande área e, consequentemente, ter mais oportunidades de gol. O Emiliano começou a falar até num português, ou tentar ser mais um portunhol, abrir mais para um português, e pedindo, por favor, que a torcida esteja no Beira-Rio contra o Botafogo no próximo sábado. Tem que transformar num caldeirão para que se vença o Botafogo e saia desta situação, para que o Inter possa ir para a data FIFA de uma maneira um pouco mais tranquila. E aí ele chegou a dizer, depois, se for o caso, que critiquem, cobrem nós dois, o Ramon e o Emiliano, mas agora tem que transformar o Beira-Rio num caldeirão. Chegou a contar que vai abrir treinamentos para que a imprensa possa ver e dizer, cara, esses caras estão treinando bem. Quem vê os treinamentos vai dizer, isso aqui que está acontecendo não vai dar errado nunca, porque esses caras estão treinando bem. Não quis falar sobre preparo físico, que é um assunto que a todo momento é perguntado. E ele disse, é muito fácil chegar aqui e falar que é o preparo físico e tirar a responsabilidade. Não vai ser feito. Ele disse, o presidente nos contratou porque, obviamente, alguma coisa não estava boa na visão da direção. Se ele nos contratou e disse, eu confio em vocês têm qualidade para tirar o Inter dessa situação, é porque nós temos que olhar daqui para frente. Aqui eu preciso falar, e ele até disse, olha, a gente tem qualidade para fazer, eu não vou falar, eu não tô aqui para falar sobre outras coisas do passado. Na boa, quando ele fala isso, é óbvio que fica subentendido que tem um problema físico, mas o cara por ética não vai falar. E aqui não é, o cara não quis falar e tá falando por ele, JB. Não, mas é o senso comum entender esta situação. D'Alessandro foi fazendo um pronunciamento. E ele disse, ele sabe que é muito ter que toda hora pedir, que o torcedor está chateado com razão, ele disse que o torcedor está cobrando, ele disse, e aceitam a reclamação, as reclamações do torcedor, só que em certo momento do pedido dele para que o torcedor vá no jogo, esteja unido com o time contra o Botafogo, D'Alessandro embargou a voz e se emocionou. Lembrando, inclusive, que já passou momentos mais difíceis e sempre teve o torcedor do lado. E aí o Dali foi lá e, emocionado, deu essa declaração que você vai ouvir a partir de agora, um trecho curto, mas que é simbólico porque ele embarga a voz. Quando tiveram que se manifestar, se manifestaram, mas é um pedido que eu senti, é um sentimento que tenho de estar juntos num momento importante do clube. É um momento importante. Volto a repetir. Passamos por muito mais complicados e mais difícil do que esse. Mas temos plena confiança nos jogadores que estão aí. Temos muita confiança na comissão. Só que precisamos do torcedor. Bom, tá aí o D'Alessandro. Outros jogadores conversaram. O Bruno Henrique explicou que a questão física tem muito a ver, do Inter, com a intensidade que o Ramon Dias está implementando no novo jeito de jogar. Eles estão correndo também um pouco mais
por conta dessa intensidade que o Ramon faz e porque o Inter precisa encaixar a marcação. É normal quando tu troca de treinador ter os encaixes e aí tu acaba correndo mais porque tu não tá bem encaixado. Na hora que o Inter encaixar, essa marcação vai melhorar. E quando conseguir jogar um pouco mais com a bola, também vai correr melhor, vai correr não tão errado. Ele chegou a falar, às vezes a gente corre um pouco errado. Isso é por culpa desses encaixes. O Antony, goleiro, admitiu que tá perdendo sono por conta dos gols tomados em todos os jogos. E que tá vendo essa situação e que tem que melhorar e que conversam sobre essa melhoria, ou seja, há uma preocupação. Não sou só eu e você que vejo que o Inter tá aí no Z4 de pior defesa, das defesas, né? O Inter é uma das 4 piores defesas do Campeonato Brasileiro, tava assim, não sei como é que vai terminar a rodada. O Aguirre chegou a falar que ficou com gosto amargo desse empate contra o Corinthians e para ele é jogo para esquecer. O mercado já foi num sentido de que, olha, o Inter encaixou no segundo tempo, no 3-5-2, sabem que precisam melhorar na quesito tomar gol, o Inter toma muito gol, mas já melhorou nesse esquema. Não sei se ele já tá meio que sendo fiador e pedindo, tem que manter o 3-5-2, se ele vai falar isso no vestiário, o mercado é uma das lideranças. Por falar em liderança, ele disse, olha, como liderança eu preciso vir aqui dizer que todo mundo sabe que nós estamos devendo, que nós precisamos jogar melhor e tudo mais, e tal. 2 jogadores falaram. O Bruno Gomes, que disse ter voltado depois de muito tempo, que se tivesse que escolher, ele tá treinando como volante, para um substituto do Bruno Henrique, mas se tivesse que escolher, pensa que agora é mais lateral do que volante, e ele acha que pode cumprir por ali, ele sonha em chegar à seleção brasileira, por isso o Bruno Gomes prefere ser lateral direito, embora, insisto, ele já tinha falado isso pro Roger, mas com o Ramon, treinou na vaga do Bruno Henrique, como um tripé, aquele tripé ali, o cara saindo pela direita e tudo mais, mas ele foi muito claro. O Borré confirmou que está fazendo trabalhos físicos especiais, trabalhos físicos separados, fora do clube, que era uma notícia que já tinha vazado, dele fazendo uma espécie de preparação física melhor. E ele explicou que não está 100%, que tem aquela história de voltar de lesão, e ele está fazendo um trabalho físico. E aqui vem um ponto importante. 2 repórteres, isso causou até um pouco de incomodação do Borré. Não estou julgando o jogador, estou só colocando aqui o que aconteceu. 2 repórteres perguntaram para ele sobre os gols, o Inter não fazer gol, sobre as bolas, a bola não tá... enfim, as coisas não estavam legais no ataque. E ele falou que ele pensa que os atacantes estão tendo poucas oportunidades claras de gol. Quando o Jason Lisboa, da Rádio Gaúcha, ele questionou sobre isso, ele chegou a perguntar para o repórter, mas você acha que o problema é criação ou é finalização? E o repórter falou, não, eu sou o repórter aqui, você aqui é o jogador, você que está em campo. Eu estou justamente perguntando a visão de quem está em campo. E ele acha que o Inter tem poucas opções, bolas, que os atacantes estão recebendo poucas bolas, que o Inter precisa criar mais. Mas também fez uma meia-culpa dizendo, olha, nós que estamos no ataque, a gente precisa criar as poucas chances, porque isso dá ânimo e muda o jogo e aí se criam mais jogadas. Também é verdade. Mas tem um depoimento interessante para fechar do Borré, que ele disse, olha, ele sente que a equipe tá com gana de ganhar, tá com gana de melhorar, esse é o termo, gana de melhorar. Então isso é o mais importante para ele. Eles estão com esperanças de que os jogadores vão conseguir se adaptar ao que o Ramon Dias pede, que aí as coisas vão naturalmente acontecer de uma maneira melhor para o Internacional. Mas vale o relato aqui, o Borré ficou meio incomodado com essa questão do Inter não marcar gols e tal, e colocou a culpa / responsabilidade na criação. E aí, o que tu acha disso tudo que aconteceu no vestiário colorado? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.